Meus irmãos, boa tarde a todos. Novamente estamos diante do Evangelho segundo o Espiritismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Numa tarde como essa, como nós estamos diante desse Evangelho iluminativo para sempre, nós sentimos, toda vez que abrimos o Evangelho, que nós estamos dentro de um hospital. Tamanha é a nossa enfermidade. Enfermidade essa que a parte curativa do Evangelho vai nos atingir se nós estivermos com esforço maior para entender. O convite de Jesus para todos nós é sempre, mas a nossa permanência com a ligação com o Evangelho ainda está muito distante das nossas necessidades. Sabemos que somos necessitados, muito necessitados, mas ainda o nosso esforço é muito pequeno. E lembrando que é muito bom observar que sempre nós temos um novo amanhã. Mas o novo amanhã é para todos. Nós é que temos que situar dentro do amanhecer para que possamos entardecer e entardecendo a nossa alma para os curativos redentores que vêm do espaço maior, nós estamos atentos. E nessa tarde, mais uma vez, com a nossa gratidão orvalhada, depositamos nossos pensamentos aos pés do Cristo. Alexandre e eu estamos dispostos, mais uma vez, a adentrar nos corações das pessoas que pedem algo de nós. Que possamos, então, nessa pequena tarefa, convidar a todos para nos assistir, mas também com a caridade de nos ouvir, para que todos nós sejamos dentro da justiça de Deus, com a tua misericórdia junto dos nossos passos. E é assim que nós vamos iniciar a nossa pequena reunião. E para que a tal situação aconteça de acordo com o plano espiritual, nós temos que curvar mais uma vez os nossos espíritos. Que Jesus possa estar conosco, mas que nós possamos então entender que para estar com Jesus é preciso ajeitar o coração nos bons sentimentos. Muito bom. Olá a todos. Espero que estejam todos bem. Mais uma vez estamos aqui fazendo o Evangelho no lar, de domingo, na casa da Donda, buscando aproveitar essa harmonia espiritual que encontramos aqui nesse quarto no qual nós estamos. A espiritualidade amiga, nós já sentimos que está aqui buscando nos orientar. E todos nós, principalmente em momentos tensos, devemos investir mais ainda na religiosidade. Porque é a religiosidade que nos prepara para todos os âmbitos da vida, em todos eles, seja em qualquer meio social, profissional, em qualquer meio político, nós utilizamos do Evangelho para nos dar os parâmetros para nós conseguirmos caminhar nessa terra. Então, nós estamos aqui mais uma vez e a Donda vai fazer para a gente a abertura do Evangelho. Esse Evangelho que é o sol para todos nós, que ilumina os nossos caminhos, que é Ele que faz com que surja dentro de nós aquela luz que vai iluminando aquele túnel da caminhada na qual nós traçamos e nós acreditamos que a luz vem do final do túnel. E nós sabemos que não. Essa luz que vai iluminando os nossos caminhos escurecidos é a luz que já está emanando de nós a partir do que nós estamos buscando no Evangelho. Maravilha, né? Capítulo 14, item 5. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Deixa eu te ajudar a achar. Então, capítulo 14. Honrai a vosso pai e vossa mãe. Já chegou? Coisa boa. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente, que ele nem sequer podiam
que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o juízo. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E passando o olhar pelos que estavam assentados à sua volta, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É uma lição muito grandiosa que vem nos ensinar mais sobre a espiritualidade, mais sobre o fato de que nós somos espíritos imortais, filhos de Deus, e que todos nós somos irmãos. Todos nós que caminhamos nessa terra, independente se é um estranho ou não, nós somos irmãos perante Deus. E foi isso que o Cristo quis demonstrar para aquelas pessoas que estavam ali do lado. De que, apesar dele ter nascido ali naquele seio familiar, todos os que estavam à sua volta também são seus irmãos. Também podem até ter sido mãe dele ou pai. Então, ele quis usar o sentido de parentela espiritual. Essa parentela que vai além da carnal, que vai além dessa que nós conhecemos, que é necessária, mas não é a única, não é a verdadeira em si. Essa na qual nós temos enquanto estamos encarnados, vivendo uns com os outros nessa existência física, é necessária para que nós abracemos os espíritos que estão para encarnar de uma forma mais próxima, como filhos, principalmente como filhos, para que nós possamos educá-los. E quando nós temos essa coisa de que é nosso filho, nós nos entregamos mais a ele, àquela educação. E é por isso então que nós temos essa organização que Deus naturalmente já foi intuindo em nós, a partir do momento que nós já tínhamos conhecimento de nossa existência, ele já foi nos intuindo para que nós possamos então nos juntar, nos entregar com o intuito de ter uma família, ter filhos e consequentemente auxiliar uns aos outros. Porque nós somos seres humanos, isso é verdade. Mas existe um espírito imortal em cada corpo que aqui caminha nessa terra. E este espírito imortal ele precisa ser educado. Como nós, a maior parte de nós, quando encarnamos, esquecemos um pouquinho da vida espiritual, então nada mais, nada menos, essa aproximação parental, física, para que nós possamos realmente herdar uns dos outros. Porque está escrito que o ser herda do ser. Nós estamos herdando de nós mesmos desde quando começou a humanidade terrena. Nós estamos nos educando, ora pai, ora filho. Então nós vamos traçando essas caminhadas, ora como amigos, mas a gente vem, a gente se aproxima, porque do corpo a gente sabe que só é gerado o corpo. O espírito não é gerado do corpo, o espírito vem de Deus. Mas então vem aquele corpo no qual nós juntamos para montar uma família, nos entendamos como homem, como mulher, porque Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. E para que isso? Para que nós pudéssemos então nos unir, ter a nossa família, ter os nossos filhos, abraçar esses espíritos e educá-los, porque nós sabemos assim, que nós de outras existências, nós temos os nossos vícios, nós temos as nossas virtudes, e quando a gente vem como criança, ali nós temos uma oportunidade enorme de nos corrigir a partir dos nossos pais, da educação que recebemos deles. Por isso que é muito interessante os pais, eles realmente educarem os seus filhos e não bajularem, que é o que nós estamos vendo atualmente. Os pais mais bajulam os seus filhos do que educam. E depois eles chegam numa fase adulta e então não foi corrigido os seus defeitos de outras existências, aí então é onde que os pais reclamam que os filhos são ingratos,
que os filhos não conseguem se segurar no mundo, não conseguem trabalhar como deveriam, estudar como deveriam. Muitos deles não conseguem ser pessoas de boa índole. Mas por que isso? Porque na infância, ao invés dos pais estarem ali educando de verdade, sabendo dizer sim, sim e não, não, como Cristo nos ensinou, eles simplesmente fazem como, principalmente, o tempo atual. Dão presentes, dão brinquedos, perguntam para os filhos o que eles querem, mas não sabem dizer não. É uma fase na qual nós, como pais, não estamos entendendo a natureza do educador, a natureza do irmão que deve agir para com o outro, que mesmo na condição de filho, devemos estar ali para entender que ele é como nós. Assim como nós viemos e fomos inseridos a uma família, e estamos ali para ser educados, nós também devemos fazer o mesmo para com estes que vêm como nossos filhos. Porque, como nos é ensinado na literatura espírita, o ser herda do ser. Deus faz com que nós mesmos nos eduquemos para que nós nos aprendamos uns para com os outros. E, consequentemente, a espiritualidade estando por todos. Maravilha. Então, Alexandre, esse capítulo requer uma reflexão, um aterrar de chão no nosso coração, para que nós possamos sair de nós mesmos para entender o que o Cristo quis dizer para nós. Que ele não titubeou em lançar o bem sobre toda a terra, sobre todas as suas andanças e todas as oportunidades. Ele não se importou com a preocupação da família, que já estava atirando o fel no trabalho dele, em não aceitar que ele convidasse um outro qualquer para chegar junto dele. Foi aonde ele definiu que quem faz o bem, quem trabalha para o bem e decidiu acompanhar os passos de Jesus, esse pode ser a mãe naquela hora que ele está fazendo o bem, pode ser o irmão. Então ele não preocupou. E é isso que a gente tem que entender, que na paisagem íntima do nosso coração, nós estamos com a obscuridade, que nós escolhemos a quem nós vamos fazer o bem. E não foi isso que Jesus ensinou para nós. Ele ensinou a gente fazer o bem constantemente, que a permanência do trabalho na tarefa do bem cristão é que está iluminando o nosso coração para que os nossos passos vindouros sejam acrescidos na tarefa que ele espera de todos nós. Na conservação da doação do nosso coração é que está o espírito cristão que o homem precisa entender. E nós estamos lembrando nesse momento do retrato moral de Chico Xavier. A sua expressão moral era a doação da totalidade do seu corpo, emprestando o seu corpo em qualquer hora, em qualquer situação, medindo o tamanho do seu esforço em favor da dor que apresentava para o seu coração. Então é imperioso, depois de uma leitura dessa, recapitular todo esse capítulo e entender que se Jesus espera por nós todos, para fazer o bem, ele já começou com o Pai Nosso. Pai Nosso, ele não diz Pai Meu. Ali está toda a expressão do Evangelho, que Jesus quer que a gente toma esse tônico e parte para o bem. É maravilhoso falar, mas fazer para nós ainda está meio difícil, e por isso nós temos que correr atrás desses passos firmes. Sim. O Cristo, quando ele estava lá na cruz, então quando ele estava quase partindo para a espiritualidade, ele então diz para João: Filho, aí está a sua mãe. Maria, que estava ali do lado. E ele diz também: Mulher, se referindo à sua mãe, aí está seu filho. Dirigindo um para o outro, porque ele estava partindo. Então ali ele colocava um amigo, um discípulo, para que pudesse cuidar de sua mãe. E para que também a sua mãe não se sentisse muito triste naquele momento, ali como um consolo, o Cristo lhe dava mais uma guarda, mais um filho. E é isso que nós devemos entender no dia a dia.
Todos nós, sendo irmãos em Deus, nós devemos estar para guardar uns aos outros, para auxiliar aqueles nos quais nós percebemos que precisa de um abraço amigo e não tem um irmão por perto, não tem uma mãe por perto. Isso se chama fraternidade. E também misericórdia para com todos, porque todos nós queremos misericórdia para conosco. Todos nós, se nós formos analisar, nos sentimos órfãos, sim, muitas vezes no caminhar do dia a dia. Mas se nós aceitarmos o abraço fraterno de um amigo, nós estaremos ali sendo confortados por um irmão também. Assim como também nós que estamos passando até às vezes por um estranho, a gente pode sim se achegar nele, conversar com ele, perguntar o seu nome, perguntar se está precisando de alguma coisa, porque isso é o que o Cristo veio nos ensinar lá atrás. Quando caminhamos pela cidade, caminhamos no sentido de entender que estamos aqui como um todo coletivo. Significa todos nós, seres humanos, caminhamos para uma única intenção: evolução espiritual. E aí então eu vou juntar agora 3 ensinamentos que estão no Evangelho. O primeiro: pedi e obtereis. Que possamos então pedir sim, com toda fé, com toda gratidão em nosso coração. Pedir por oportunidades de aprendizado, pedir por conhecimentos, oportunidades de adquirir conhecimento, oportunidades de vivência e oportunidades também de encontrar soluções para os nossos problemas cotidianos. Porque a partir do momento que nós pedimos, nós vamos obter. Mas lembrando, é preciso lembrar do bater a porta para que ela se abra. Abra a porta e ela se abrirá. Como assim? Que eu entenda que se eu estou no mundo, eu preciso agregar e deixar com que agreguem comigo também. Então que eu vá até as pessoas, que eu converse com as pessoas, que eu peça às pessoas assim como as pessoas me peçam. Porque isso significa bater a porta do outro, conversar com o outro, compartilhar conhecimentos com o outro, trabalhar junto com o outro, estudar junto com o outro e também confraternizar junto com o outro. E o terceiro vem nos dizer assim: ajuda-te, que o céu te ajudará. Força de vontade, ação, coragem perante as nossas dificuldades, realmente sair durante o dia e buscar o nosso trabalho e buscar avançar em nossas aptidões e buscar estar ao lado do outro, conversar com o outro, dialogar, trocar experiências, porque isso vai fazer então com que o céu também nos ajude, enviando pessoas que virão em nossas vidas para contribuir, para fazer a diferença que nós tanto queremos. Porque de uma coisa nós temos certeza: sozinho ninguém avança, mas juntos caminhamos sempre aprendendo. Eu lembro desde quando eu era pequeno que eu assistia aquele filme, aquela série que tinha D'Artagnan e os Três Mosqueteiros. Eu achava bonito quando eles levantavam as espadas e diziam assim: um por todos e todos por um. Não é? Bacana, né? Você quer ler a Coragem? Melhor, né? Eu abro para você uma parte. Do livro Coragem, de Chico Xavier. Nota espírita. Será que cabe? Vamos ver? É o que precisamos, né? Isso. Como aqui a gente abre o livro aleatório, então foi estranho o que vem da Coragem para nós, né? Até o Alexandre achou estranho. Então é uma nota espírita. Mas vira e mexe a gente só fala espiritismo. Isso. E com o espírito ou o espiritismo de renovação, nós estamos dispostos a aprender tudo. Sim, verdade. Né? Então vamos lá. Do livro Coragem, a leitura 38, Nota Espírita. É de Albino Teixeira. Afirmaste tanta vez sem dinheiro que por isso não podes auxiliar. Que ingratidão ante a generosidade da vida. Dizes que te faltam recursos para aliviar o doente e tuas mãos podem balsamizar as feridas.
Proclamas que não dispõe de finanças para escorar um amigo alienado e mental, em tratamento no sanatório, e com teus olhos e ouvidos conserva a possibilidade de transformar em valores do bem o mal que enxergas ou escutes, imunizando muita gente contra a loucura. Olha que ele está falando a respeito de como doar. Às vezes nós reclamamos, ou toda vez, principalmente agora na atualidade dessas aflições, que nós estamos ameaçados por tantas emoções diferentes, né? Sim. Nós estamos percebendo que a reclamação está avassalando os corações. Mas a gente está reclamando do que não tem e não vê o que já temos. Nós temos tanta coisa. Estamos percebendo que para viver não precisa de muita coisa. Essa agitação que veio agora está provando para todos nós. Se fizermos uma historieta dentro de nós, nós vamos perceber que tudo que nós temos já está demasiado. Então nós vamos perceber que para trabalhar, nós temos os 5 sentidos. E estão corretos, não tem nenhum doente ainda, os sentidos. Asseveras que não retens os meios precisos para garantir a instrução de um companheiro na escola e possuis a palavra por instrumento de luz, capaz de rechaçar desentendimentos e sombras. Olha aí, se eu não posso levar a criança na escola agora, que a criança agora não está podendo ir na escola, mas nós podemos ficar com ele na palavra. A instrumentação mais perfeita que nós temos é a palavra, porque ela conduz a gente para fazer um alicerce, para fazer uma parede, que é a construção do espírito dentro da moral espírita. Alegas que não consegues renumerar o trabalhador habilitado a socorrer-te o trato de solo e detens contigo o poder de plantar a semente e assegurar a limpeza da fonte. Trabalho inteligente é privilégio que a vida te confiou. Os espíritos angélicos são realmente ministros de Deus que brilham nos céus e fazem prodígios executando tarefas gloriosas. Olha aí, gente, a gente não pode esquecer que todo o bem que nós estamos fazendo tem alguém visível que está nos ajudando, impulsionando, principalmente o anjo de guarda, que nós às vezes até desprezamos. A gente não lembra muito do anjo de guarda. E ele está à nossa disposição, intuindo-nos. Ele não pode tirar a nossa prova, mas ele vai dar a coragem para a gente passar a prova. E ele está sempre na frente, porque ele é o mensageiro de Deus que vai nos orientar, falando conosco, inspirando, dando intuição. Então nós não temos desculpa de falar que nós não podemos fazer o bem a qualquer hora. Os espíritos angélicos, vou repetir, são realmente ministros de Deus que brilham nos céus e fazem prodígios, executando tarefas gloriosas. Às vezes a tarefa menor que nós estamos fazendo, ele está mais presente, que ali já está um degrau para eu fazer a maior. Então nós não podemos esquecer da espiritualidade que nos assiste. Não é só pedindo não, ele está sempre conosco. Não ouvides, porém, que a respeito de tuas falhas e imperfeições, em te confrontando com eles, junto de nossos irmãos da terra, se quiseres servir, podes fazer muito mais. Falei até antes, ó. O Albino Teixeira, pelas mãos de Chico, ele faz um trabalho muito, parece que pequenininho, mas é de uma inteligência, porque ele confia que a menor palavra que ele disser para nós pode nos acudir, porque ele está igual a nós. Ele não vem com espírito de superioridade. Ele vem nas pequenas tarefas que nós podemos crescer e dar mais luzes para o nosso caminho, iluminando o caminho dos outros. Muito bom. Eu gostaria de, para finalizar, comentar 2 ensinamentos do Chico. O que tudo passa. Essa é uma certeza que nós já estamos tendo a partir do momento que estamos aprofundando mais no Evangelho. Porque antes nós ouvíamos Chico falar, então, com as suas palavras tão doces, que tudo passa,
que basta que tenhamos calma, fé em Deus, gratidão e que possamos continuar o nosso dia a dia entendendo que desafios sempre virão a todo momento em nossas caminhadas evolutivas. Mas o que nós não podemos deixar é de sonhar. Sonhar com momentos melhores. Sonhar também com os nossos projetos que nós temos em nossas vidas, nas realizações destes. Porque a partir do momento que nós nos empenhamos, nós realizamos. E o outro ensinamento que ele vem nos dizer é que não é possível voltar atrás e fazer um novo começo. Porque muitos de nós estamos chateados, tristes e desolados pela situação atual de nossas vidas. Mas lembrando, é possível começar agora e conseguir um novo fim. Então, que comecemos com força, com coragem, com ânimo, que possamos então fazer essa lição aqui do Evangelho, pelo menos um dia por semana em nossas casas, não custa nada e é muito rápido. E esses ensinamentos, eles nos dão mais força, nos dão coragem, nos dão esperança, porque ali os ensinamentos do Evangelho, essa luz, eu lembro sempre quando a gente fala que o Evangelho é luz em nossas vidas, eu lembro sempre da imagem de abrindo o Evangelho, eu vi isso em um vídeo e achei muito bacana, e saindo luz do livro. E é a verdade, porque ali aquelas palavras que nós vamos lendo com o tempo e que no início não entendemos, com o tempo elas vão entrando em nossas mentes, em nosso inconsciente, vão passando para o consciente e nós vamos conseguindo agir assim naturalmente no dia a dia. Essa luz benigna, que é o Evangelho, que será sempre a novidade para todos nós, e lembrando que comecemos agora, de verdade, com fé em Deus, gratidão sempre. Eu lembro de uma vez que eu estava em uma casa espírita e aí então chamaram a atenção para um novo quadro que estava na parede. Para muitos ele não é novidade nenhuma, mas para outros é a maior a confiança de que aquilo é verdadeiro. Quanto mais nós temos gratidão, que era o que estava escrito nesse quadro, mais nós realizamos no nosso dia a dia. Então é o que nós temos para passar de hoje do Evangelho. Você quer falar mais alguma coisa, dona? Quero. A dona ainda vai falar mais um pouquinho. Então, eu falei das nossas reclamações, do que nós não temos, e sem observar o que já temos. E aqui eu faço um convite para o Livro da Esperança, quem quiser ler, da leitura 45, é sobre as propriedades. Então, o Espírito termina assim, com uma propriedade mesmo da palavra, e eu vou ler só um tópico aqui, para ver como a gente pode recolher de Deus tudo aquilo que já temos em mãos e descartar aquilo que não cabe para nós, doando para os outros, mas não descartando. Que passando pelas nossas mãos tem que ter a vibração dos nossos sentimentos. Então ele reclama aqui, ó, para nós, uma reclamação maravilhosa, que é para o bem de todos. Diariamente recolhes com absoluta indiferença as cintilações da coroa solar a se derramarem por forças divinas do regaço da terra, transfigurando-se em calor e pão. No entanto, basta pequeno rebanho de nuvem na atmosfera para que te revoltes contra o frio. Eu achei por bem de falar isso aqui, porque nós estamos passando dois tipos de frio. O frio da natureza, que é normal essa época, e o frio da indiferença de tantos companheiros que deveriam estar de frente ajudando o nosso país e o mundo inteiro. Que possamos então, sem revolta, jogar na nossa atmosfera íntima a gratidão, como o nosso Alexandre falou, mas ajoelhando sempre aos pés do Cristo e fazer mais e melhores para o nosso próximo. Coisa boa, muito bom. Podemos finalizar com oração? Vamos elevar as nossas mentes ao nosso Pai, ao nosso irmão maior Jesus, e vamos pedir para que sempre estejam conosco, nos orientando em nossas caminhadas evolutivas.
que a espiritualidade maior que aqui esteve nos assistindo, nós então agradecemos e pedimos também que ela esteja por todos aqueles que estão nas ruas, passando frio, passando dificuldades, passando por indiferenças. Vamos pedir também para que a Terra como um todo compreenda a necessidade de mudanças. Vamos orar também para os nossos governantes, que eles possam se entender e realmente caminhar juntos para todos nós que estamos precisando nessa terra que no momento, como muitas outras por causa dessa pandemia, é de amargura, mas quando temos mais união, nós conseguimos superar todas as dificuldades. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Nós agradecemos e um abraço para todos. Vamos em frente.